Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Todos sejam bem-vindos. Que Deus possa estar falando conosco nessa noite. Espero que todos os corações que entraram neste lugar possam estar com seus corações abertos para estar adorando, bendizendo o nome do Senhor, e que possamos estar com nossos corações alegres por estarmos aqui, podemos estar celebrando esse culto em louvor ao nosso Deus. Vamos estar colocando em pé e nós vamos estar iniciando esse momento de adoração ao Senhor, cantando uma música que é um convite para todos nós, chamando para a verdadeira hora da adoração. Vem, esta é a hora de adoração. Esse é um convite para todos nós. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, para Ele teu coração. Vem, assim como está, para adorar. Vem, assim como está, diante do Pai. Vem, vem.
convido você a baixar a sua cabeça nesse instante. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor ama o pecador, ó Pai, e o Senhor se importa com cada um de nós. E como essa música que acabamos de cantar, ó Pai, sabemos que o Senhor tem um convite para cada um de nós nessa noite, para ouvir da Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar vindo ouvir as nossas orações, ouvir também, ó Pai, a nossa adoração ao Senhor, e que o Senhor possa estar cada dia mais abençoar o Teu povo que se reúne a cada dia aqui, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, seja conosco no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Verdade é que, como nós acabamos de cantar, o Senhor tem um convite para todos nós, né? E Ele se importa que nós busquemos cada dia mais com os nossos corações gratos a Ele, buscamos com o coração disposto a sempre estar buscando o nome do Senhor. E é com bastante alegria que hoje nós podemos nos reunir aqui nessa noite para adorar, para bendizer o nome do Senhor, para proclamar as virtudes que o Senhor tem para cada um de nós. Convido os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, trouxeram talvez o aplicativo do seu celular. Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, o Salmo número 34, apenas os 8 primeiros versículos. Salmos, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 8. E para essa leitura nós vamos pedir para a nossa irmã Silvana, que vai estar dirigindo essa leitura, e que os irmãos possam estar acompanhando essa leitura da palavra do Senhor. O Salmo número 34. Paz e graça, igreja. Amém. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me escolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor se acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Amém. Nós vamos estar cantando o hino 247, Santo, 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 Deus Onipotente. E novamente, com gentileza, eu pedi para os irmãos colocarem em pé, para a gente soltar as nossas vozes e declararmos que somente o Senhor é santo, Ele é Deus Onipotente. Possamos estar adorando o nome do Senhor com esse hino. Ser
pode sentar nesse instante. O pastor tem a palavra. Graça e paz, irmãos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E você que está em casa também é bem-vindo. Já vi alguns irmãos aqui que estão online. Deus abençoe a todos e que o culto seja abençoador na sua casa. Nós temos sempre um pessoal assistindo os nossos cultos ali pelo Paraná, Curitiba, interior do Paraná, Pucarana. Temos sempre gente assistindo lá em Rondonópolis. Tem gente que assiste. Em Tocantins temos gente que assiste. São Luís eu não preciso nem dizer, porque tem gente que assiste lá em São Luís. E tem gente também em Manaus que assiste o nosso culto. Então, Campinas, que é aqui mais perto. Todos são bem-vindos a esta celebração. Amém? E alguns que nos visitam aqui, Wagner e Andréia, já tive a oportunidade de cumprimentá-los, sejam bem-vindos. Vocês vão receber uma lembrança da nossa igreja. Aqui é costume nós abençoarmos e nós acolhermos os nossos visitantes que vêm, e sempre com uma lembrancinha, marcando esse momento. Também nós temos o Melo e a Rosane, eles já vieram aqui há alguns anos atrás, vieram matar a saudade hoje. Foram ovelhas minhas lá em Sorocaba, gente muito querida. Descobri que o Melo agora não é avô, é bisavô. Eu chego a esse nível, viu, Melo? Tá? Gente boa, sejam bem-vindos. Também vão receber uma lembrança da nossa igreja e todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não recebi nenhum cartãozinho aqui a mais de alguém que nos visita, então, se tiver, depois me avisem aí para marcarmos também a chegada de irmãos. Tá? E nossos recadinhos da semana. O pastor está sempre falando de sopa. O pastor parece que é obcecado por sopa, mas, na verdade, a gente tem doado 200 porções de sopas toda semana. E sempre, uma vez, assim, quando dá, a gente leva para uma família da igreja, só para experimentar a nossa sopa, para ver se realmente eu tenho razão ou não de que a sopa é boa e muito bem feita. As nossas equipes são muito meticulosas e criteriosas em fazer a nossa sopa. Tá? Que precisamos, essa semana, precisamos de doações, tá? Sempre precisamos. As doações podem ser através de legumes, cenoura, batata, abobrinha, mandioquinha salsa e também frango. Graças a Deus nós não estamos precisando, esta semana, não estamos precisando nem de óleo e nem de molho de tomate. Nós temos recebido muito. A semana acho que vamos precisar de macarrão. Então sempre estou dizendo o que vai precisar. Se alguém quiser doar, tem os QR Code aí pelas poltronas, os irmãos podem fazer doações e escrever lá, olha, para sopa e tal, para a gente saber separar esse negócio, né? E tudo é muito bem-vindo. E se alguém quiser ir conosco, levar a sopa, tem sido muito legal todo esse movimento de ir lá. Não sei se o Jaime já vai essa semana de volta. O povo está cobrando, viu? Estão cobrando, viu? O Jaime está voltando a trabalhar amanhã, depois de um período ali se recuperando de uma cirurgia, né? Mas vamos dar mais uma semana de folga para ele, né? Porque já estão cobrando. Né? Gente, tem sido muito legal a gente ter o contato com as famílias através da sopa, criar amizade, vínculos, relacionamento. Isso é muito bom. Doações de roupas, temos recebido muita doação de roupa. Esta semana nós podemos fazer um grande bazar de doação. Vamos montar um bazar em alguns lugares para doarmos a tudo aquilo que recebemos. Recebemos muito tecido. Se alguém quiser e tiver disponibilidade de fazer pijamas, lençóis, para criança, tem muito tecido. O mundo de faz de conta, eu quero agradecer
a Adriana, que tem sido muito generosa com o projeto nosso, né? A Adriana é a dona do Mundo e Faz de Conta, e ela assumiu como parceria mesmo. Para você ter uma ideia, esta semana ela mandou um carro aqui, um furgão lotado, e eu não estava, nem eu nem o Enoque. Ligaram para mim para eu vir correndo para receber. Quando eu cheguei lá em cima, estavam ligando de novo para eu passar lá, pegar umas caixas de doação. Então tem muita coisa sendo doada e nós precisamos doar. Eu sempre digo, quanto mais se doa, mais a gente recebe, né? Então, graças a Deus. Hoje já está passando de 40 famílias, as famílias abençoadas com tudo. Com tudo, nós temos uma sapataria montada. Ainda precisamos de sapatos e tênis de masculino, que tem pouco, né? Então, quem quiser doar, sobretudo de menino também, é tudo muito bem-vindo e vai servir para abençoar muitas famílias, né? Graças a Deus por isso. Tá, culto da semana. Semana passada tivemos que desmarcar o culto, que estava marcado por uma situação de saúde, e esta semana o culto vai acontecer lá na Mococa, na casa da Jaqueline e do Márcio. Então, quarta-feira será na Mococa o nosso culto. Os irmãos estão convidados a participar ali. Nós temos tido a oportunidade de ter uma casa ali, onde a gente já faz vários cultos algumas semanas. E se alguém quiser um culto na sua casa, me avise, a gente agenda, e terça ou quarta-feira está disponível para qualquer família que desejar. Será uma alegria poder estar na sua casa e celebrar um culto na sua casa com a sua família. Então, essa é um desafio grande fazer o trabalho essa semana. E por falar em trabalho da semana, essa semana não tem culto do centenário, tá? Todo mundo me pergunta, vai ter sábado de novo, pastor? Não, esse sábado não está previsto culto do centenário, tá? Mas se você quiser assistir o culto de celebração dos 120 anos da IPI do Brasil, amanhã vai ser transmitidos pelo YouTube a celebração que vai ser em Sorocaba, a celebração da Assembleia Geral após a nova diretoria da IPI do Brasil e o culto dos 120 anos da IPI, da denominação, tá? Então, essa nossa, o nosso recado, e eu tenho certeza que Deus abençoe a igreja. Vamos lá? Cantar com o povo de Deus? Vamos colocar em pé, e nós vamos estar aproveitando nesse momento essa primeira canção. Nós vamos estar fazendo duas coisas. A primeira, quem trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, trouxe a sua contribuição, possa estar vindo aqui na frente com um coração grato, e nós vamos estar aproveitando, cantando essa canção. Você vai ter essa oportunidade de trazer a sua oferta aqui na frente. E quando nós estivermos cantando essa canção, nós vamos estar saindo dos nossos lugares e cumprimentando os irmãos também, principalmente os irmãos que nos visitam também, possamos estar saindo dos nossos lugares, cantando com essa canção com bastante alegria também. Eu te louvarei. As palmas. És tu.
Jesus. No início. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança e anelo teu, ó Jesus. Com a fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos estar saindo dos nossos lugares e comentando os irmãos? Vamos lá? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glória seja dada a Deus. Como nós sabemos, somente o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Ele tem o controle nas suas mãos. E mesmo quando pensamos que algo tem dado errado, o Senhor ainda tem o total controle sobre as nossas vidas. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for pela vontade do Senhor. Então que possamos estar confiando no Senhor, enquanto nós vamos estar cantando essas duas próximas canções, já em seguida uma da outra, que você possa estar meditando nessa mensagem, que somente o Senhor é soberano sobre a sua vida. Não sei como que tem andado os seus planos, talvez tenha muitas vezes se frustrado diante das situações, mas saiba que o Senhor é aquele que está no controle da sua vida. Basta confiarmos nele, porque ele é tremendo, a sua vontade é absoluta. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ao sol
Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos louvando o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada família, ó Deus, por cada oferta que também foi levantada, ó Deus, nesse instante. Nós te louvamos, Senhor, porque aqui se faz um povo presente, um povo que está com um espírito para adoração ao Senhor, ó Pai, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, abençoe esse momento da Tua palavra, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Também fale também, ó Deus, com aquelas crianças que estão reunidas lá em cima, ó Pai, nas suas salas, que o Senhor também fale com eles, em nome de Jesus.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu sempre lanço desafio no culto. Deus sempre tem um recado para a gente. Deus sempre algo para nos edificar, para falar o nosso coração. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Eu creio que Deus tem sempre uma palavra. Porque quando a gente examina o texto sagrado, é impossível Deus não falar conosco. E é o seu Espírito Santo que faz essa obra. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22. Você não trouxe a Bíblia, tem um aplicativo, pode abrir que é a Bíblia do mesmo jeito, tá? Agora, eu quero dizer para você o seguinte. Eu estou começando uma série nova de mensagem a partir de hoje. Eu vou pregar aos domingos e às quarta ou terça-feira, de acordo com as famílias, tá? Nessa série de mensagens, o tema central vai ser Encontros com Deus. Esse é o tema da série que nós vamos abordar a partir de agora. É a série que criamos para compartilhar com a igreja, tá? Esta é a primeira mensagem da série. E eu vou chamar essa mensagem Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, quando o encontro não faz diferença. Olha, o nome da série é Encontros com Deus. Ou quando esse encontro não faz diferença. É a primeira mensagem da série. Então vamos ler o texto de Marcos 10, de 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ore comigo agora, feche seus olhos. Pai, que o teu Espírito Santo nos edifique neste momento, que nesta palavra de hoje encontremos realmente uma riqueza de tua graça, do teu ensino, em nome de Jesus. Amém. Quando o encontro não faz diferença na série Encontros com Deus. Cada um tem um motivo para aproximar-se de Deus. E eu fico sempre pensando em alguns motivos que ultimamente a gente observa. Alguns chegam a Deus por causa dos benefícios, outros por causa da saúde. Eu lembro de alguns anos atrás, os pastores mais antigos falavam assim: olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não sei até que ponto isto é verdade absoluta, mas tem um fundo de verdade, alguma coisa sobre isso. Não é versículo, tá, gente? São as pessoas que falam, são ditados evangélicos. Então, alguns vêm por causa da saúde, outros por causa da pobreza, outros por causa de amigos. Eu tenho encontrado nas nossas igrejas muitas pessoas que vieram para a igreja através de amigos. Eu diria que a maior fonte de evangelismo hoje em dia não é pregar nas praças, não é fazer aqueles eventos maravilhosos, shows e tal, mas os maiores agregadores de novas pessoas na igreja têm sido os relacionamentos. A gente se relaciona e as pessoas, elas acabam vendo no nosso relacionamento com elas uma forma de se pregar o evangelho, de se compartilhar o evangelho.
Outros vêm por causa de curiosidade. Eu tenho um casal aqui de Sorocaba, eu me lembro de uma família que foi na igreja de Sorocaba, eu era pastor lá em Sorocaba, eu estava uns 6 meses pastor, e a família mudou lá. E aí eles, da casa, do apartamento, eles ouviram o meu sotaque. Eu disse, alguns vieram para a igreja por causa do sotaque do pastor. Depois o cara me chamou lá e disse, pastor, a gente veio por causa do seu sotaque. Eu falei, não foi não, foi o Espírito Santo que mexeu com você. Eu até batizei essa família toda, são muito amigos nossos hoje. Então vêm alguns por curiosidade ou até por moda. Já viram que tá na moda ser evangélico? Já está saindo de moda, né? Porque agora com a questão política, já está saindo de moda, mas tinha algumas igrejas que contratavam alguns atores falidos para darem testemunho como conversão, e eles iam lá porque ganhavam seu dinheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns casos assim, de perto, né? É moda. A mídia virou moda. E quando nos aproximamos de Deus, nós precisamos estar com o coração aberto para a sua vontade e não para a nossa vontade, para fazermos o que Deus mostra, não para fazermos o que nós mostramos para Deus. É uma grande diferença no relacionamento com Deus e o relacionamento com deuses, tá? Nós criamos algumas espécies de deuses fictícios na nossa vida e tentamos nos relacionar e assim, obrigando esse Deus, vamos colocar entre aspas até essa expressão, a fazer a minha vontade. Então esse Deus não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, como nós cantamos agora há pouco, a soberania de Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Esse Deus bíblico, ele tem vontade soberana e eu sou apenas servo. O problema é que alguns cultos transformam Deus numa espécie de moleque de recado meu. Então a pessoa não vai para ter um compromisso com Deus. Ela passa a celebrar uma novidade e passa a celebrar, acha bonito a música, acha empolgante a música, mas não assume nenhum compromisso com Deus. Tá, vamos lá. Jesus, ele sai de uma acirrada discussão com os fariseus. No capítulo 10, você já encontra ali Jesus discutindo com os fariseus, e aí chega um dado momento também que ele vai falar sobre a criança, como a criança é importante e que nós devemos receber a Cristo como criança. E ele ainda diz assim, olha, vocês podem até fazer tropeçar, mas é daquele que vai fazer tropeção desses pequeninos e tal. Então, esse capítulo, ele vem trazendo essa história. Aí, Jesus é interrompido por um episódio inusitado, que um rapaz, diz aqui um homem, mas outro texto diz que é um rapaz, um jovem. Seja lá como for, ou jovem ou adulto, não importa para a gente, não faz diferença. O que faz a diferença é esse diálogo travado. Ele quer saber o que ele faz. Primeiro ele diz, bom mestre. Bom, possivelmente ele era um judeu fariseu. Eu estava lendo hoje o William Barclay, que escreve que comenta esse texto, e o William Barclay diz que é possível que ele tenha sido judeu de origem do farisaísmo, que era um partido religioso da época. Então ele conhecia muito bem, mas não usava esse título para um rabino qualquer. Só usava o título de bom para Deus. Então Jesus, ele responde, embora ele seja Deus, mas ele responde do ponto de vista do judaísmo tradicional. Ele usa a teologia do judaísmo tradicional. Então ele diz, por que você me chama bom? Bom é apenas Deus. Agora, se quiseres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Jesus está dizendo o seguinte, que é preciso esforço para a salvação? Não. Ele está respondendo, mais uma vez, do ponto de vista do judaísmo ortodoxo.
Então ele está dizendo, olha, os mandamentos, você sabe quais são os mandamentos? Olha, não adultere, amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo, ele vai dizendo os mandamentos, e aí ele, para aí, eu faço isso desde que eu era criança. Tá bom, você faz isso há muito tempo, então você quer mesmo ter a vida eterna? Vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem. E segue, você vai ganhar um tesouro lá no céu. O texto fala que ele sai decepcionado. Ele sai decepcionado com essa resposta. Muito triste, porque ele tinha muitas propriedades. Era impossível se desfazer dessas propriedades nesse momento para abençoar os pobres. Bom, e o que fica para nós então como lição desse encontro? Quando o encontro não faz diferença na vida? Seria este jeito de olhar para esse texto, já que as séries tem um tema geral, encontros com Deus, mas quando esse encontro com Deus não faz qualquer diferença na vida? Primeiro, o texto nos fala que esse homem moralmente era íntegro. Então, integridade moral não tem garantia a coerência espiritual, porque a salvação não é pelas obras. O homem em questão era alguém de elevado caráter moral do ponto de vista do judaísmo. Ele andava bonitinho dentro da lei, dentro daqueles 10 mandamentos, ele conhecia tudo e ele sabia de cor salteado tudo aquilo. A vida dele era pautada pela lei, mas o seu coração estava fechado para Deus. Porque ele se aproximava para Deus, ele achava que ele chegaria no céu fazendo tudo aquilo. Como esse homem, muitas pessoas se acham íntegras. Pessoas íntegras ao extremo, excelentes, pais, bons esposos ou esposas, cidadãos exemplares, pagam impostos, colaboram bem com a ordem. São pessoas às quais olhamos e pensamos, no céu deve ter um lugar reservado para esse camarada. Já pensou assim? Eu faço muitas visitas e nesses anos de ministério, quem me conhece já sabe disso, que eu visito muitas casas. E muitas casas diferentes, e eu já ouvi muitas coisas. Eu vou contar um episódio que se deu alguns anos atrás, quando eu pastoreava uma outra igreja, e eu cheguei numa casa e aí tinha um vizinho lá, na casa, que o irmão que estava me aguardando convidou esse vizinho. E fez a seguinte apresentação para mim. Esse aqui é fulano, pastor. Olha, ele não bebe, ele não fuma, ele é um excelente, um homem muito leal, ajuda as pessoas e tal. Olha, ele é quase crente. Se esse homem não for para o céu, ninguém vai. Sabe o que eu disse para esse irmão? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Nós sempre olhamos para as pessoas e dizemos, essa pessoa faz tudo certinho, essa pessoa só tem 1 milímetro para chegar ao céu. Não é isso mesmo que a gente tem esse ponto de vista? Mas eu quero dizer para você que, de acordo com o texto, integridade moral, de maneira nenhuma, e absolutamente, integridade moral não tem garantida a coerência espiritual e não tem garantido um lugar no céu. Se não vejamos todas aquelas qualidades daquele jovem ou daquele homem que se aproxima de Jesus, merecia ser, do ponto de vista humano, até um título de canonicidade. Ainda assim,
do ponto de vista de Deus, eles não possuíam um relacionamento com Deus. A sua segurança estava longe de Deus, mas a sua segurança estava na sua maneira de fazer as coisas. Alguns são religiosos em extremos. Tem encontrado também nas nossas igrejas pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu sou de terceira e quarta geração de presbiterianos. Muito bem, eu vou contar para você. Ó, Melo, você tem bisneto, né? Deus não tem bisneto, né? Deus tem filhos, né? Nós temos netos e bisnetos, né? Mas Deus tem filhos, porque eu tenho visto as gerações se sucederem. Uma das famílias que a gente acompanha aqui é a família já está no Senhor, do seu Joel. Pai do Joel e pai da Elzinha. Avô de muitos aqui da igreja, né? Ele conseguiu compartilhar a graça de Deus com seus filhos e com alguns netos. Mas o fato de serem filhos do seu Joel, que era um homem que sempre tinha uma vida íntegra com Deus, o fato de vocês serem filhos não garantiu vocês o lugar ao céu. Vocês tiveram que ter a experiência de vocês com Deus, o encontro de vocês com Deus, tiveram que ter uma decisão pessoal com Deus, porque esse título de filho não garantiu um lugar no céu. Então eu quero dizer aqui, nós temos alguns jovens, nós temos alguns mais experientes da vida, mas eu quero dizer para você e compartilhar com você nesta noite algo muito sério. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus, um encontro real. Até aqui nós temos falado de integridade moral. E essa integridade não é coerência espiritual. E a coerência espiritual tem a ver com crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a coerência espiritual. Em segundo lugar, quando o encontro não faz diferença, desejar a eternidade e ficar apegado a coisas terrenas. O homem, ou o jovem, se mostrou muito interessado na vida eterna. Ele correu atrás de Jesus, ele se ajoelhou, ele se colocou de joelhos, ele o adorou. São atitudes de alguém que está interessada, buscando e procurando ansiosamente uma mudança. Mas absolutamente, tinha alguma coisa que amarrava a sua vida. Tinha alguma coisa mais importante para ele do que seguir a Jesus. Eu li um livro algum tempo atrás, e eu sempre conto essa história aqui na igreja, eu já contei pelo menos umas 10 vezes, né? E se você não ouviu, você vai ouvir hoje. E você que está em casa também vai ouvir hoje, né? A Natália já ri da história, lá vem. Ela nem sabe o que eu vou falar e já está rindo. Havia uma mulher carregando uma grande caixa. E passa um homem numa Lamborghini e viu aquela mulher subindo uma ladeira com uma grande caixa. Ele parecia pesada aquela caixa. Ele para ao lado dela e disse: a senhora não está muito cansada? Ela falou: filho, mas eu tenho que levar a caixa lá em cima. Entre aqui, eu vou lhe dar uma carona. E o homem fez menção de abrir o porta-malas para colocar a caixa daquela senhora. Mas ela entrou no carro, pôs o cinto e pôs a caixa no colo. Ele disse: não, eu posso pôr lá no porta-malas, já abri. E ela disse: se você já está me dando uma carona, isso já é muito bom. Mas eu tenho que carregar a caixa.
Eu sempre conto essa história e aplico da seguinte maneira: nós nos apegamos a certas coisas da nossa vida e impedimos aquilo que tem de melhor oferecido a nós. Você está carregando um fardo, está carregando uma caixa? Este homem estava carregando uma caixa, estava carregando um fardo. Ele está interessado, ele se ajoelha, ele adora Jesus, mas ele definitivamente tem uma caixa nas suas costas, na sua cabeça. Jesus viu que aquele homem tinha um coração ansioso pela eternidade, mostrava-se zeloso pela lei de Deus, mas também observou que faltava alguma coisa na sua vida. Tanto é, uma coisa te falta. Larga a caixa. Põe essa caixa no porta-malas de Deus. Uma coisa te falta. Mas ele não conseguia largar. O que está faltando? Está faltando. Vede tudo o que você tem. Jesus sabia quem era exatamente. Eu quero ler com você quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha. E lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 e 24, tem uma expressão muito interessante. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros no céu, tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uau! Por que o homem não largou a caixa? Por que o homem não vendeu todos os bens? Porque Jesus, ele foi no âmago da questão. Ele foi na caixa. Olhou para o coração daquele rapaz, daquele homem, e disse: tem uma coisa faltando aí nesse coração. Ele ansiava por Deus, ele ansiava por encontro com Jesus, ele se ajoelha, ele o adora, mas ele definitivamente tem um peso nas costas. Ele não quer largar. Agora olhe bem para o texto. Gente, eu estou olhando para o texto, tá? Eu só estou fazendo você caminhar comigo por dentro do texto. E você lá nos momentos mais intensos do texto, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo está luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Voltando lá ao texto de Marcos, capítulo 10, os discípulos começaram a perguntar: será que rico vai se salvar? Jesus disse: não é sobre riqueza, é sobre coração. Ele disse: o que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Mas é sobre coração, é sobre o que tem aqui. Deus sempre foi a favor de exclusividade, tanto que o primeiro mandamento é ama a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Idolatria é quando eu coloco entre eu e Deus alguma coisa e torna isto mais importante do que Deus. Isso é idolatria. Havia um ídolo no coração deste homem.
Desliguei o microfone para poder tossir, viu, gente? Começou a coçar aqui, o vento vai entrando gelado e vai dando um choque térmico. Eu tenho que dar o desespero, tenho que tomar água, né? Jesus olhou para o coração desse rapaz, deste homem, e viu, tem um ídolo lá, tem uma caixa lá. E essa caixa eram os seus bens. Então, toda vez que alguém coloca alguma coisa no lugar de Deus, Deus vai exatamente pedir aquilo. Eu vou caminhar com você e voltar um pouquinho na história bíblica e vou parar lá em Gênesis capítulo 22. Em Gênesis capítulo 22 nós temos o fato claro de Abraão. Deus tinha prometido um filho e esse filho nasceu quando ele tinha mais de 100 anos. Isaac. E em Gênesis capítulo 22, quando estava tudo bem, que todo mundo estava alegre, porque agora tem um filho, vai ser pai de uma grande nação, tem toda uma história, de repente disse Deus a Abraão, Abraão, ele respondia, diz, bem aqui, Senhor, toma teu filho, teu único filho a quem tu amas, e leva em Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar. Ele pegou, levou o seu filho Isaac, oferece-o em sacrifício. E foi com o seu animal, com a lenha, com o cutelo, que é uma faca arredondada, próprio para degolar um carneiro. Levou os seus empregados e quando ele avistou o local que Deus tinha mandado, ele disse assim, vocês vão ficar aqui, eu vou com o rapaz lá. E ainda foi com uma tocha de fogo na mão. Colocou a lenha nas costas de Isaac, subiu o monte Moriá e foi lá. Chegou lá, fez um altar, dispôs a lenha, amarrou o filho. Se fosse eu nesse caso, já tinha dado no pé. Eu ia pensar assim, você ia ficar, Nilza? Não, eu acho que a Nilza ia ficar lá, né? A Kátia ficava. Não, com certeza, a Kátia ficava. Não, o arcanjo ficava, assim. Não. Rapaz, ninguém ficava. Se eu sou Isaac nessa hora, eu não vou pagar para ver o que meu pai vai fazer. Eu vou correr, eu vou dar no pé. Meu pai, eu poderia acusar ele, está senil. Está querendo me sacrificar num lugar. E ele dá pergunta para o pai. Pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? Fica tranquilo, filho. Deus vai prover. Deus interviu na hora certa. E eles voltaram, ele não matou o filho, porque Deus mostrou um cordeiro. A providência de Deus. Eu quero dizer para você que Deus nunca se interessou pela morte de Isaac, Deus nunca mandou ninguém sacrificar ninguém. Só os deuses estranhos, os baalins, as deusas, é que o povo sacrificava os seus filhos. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó jamais faria isto. O nosso Deus, revelado através de Jesus Cristo, jamais faria isso. Ele não precisa disso. Ele deu o seu próprio filho por nós. Mas ele queria ver qual o limite da fé. Provar. Olha, volto lá para Mateus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. Isaac era mais importante do que Deus para Abraão? Essa era a grande questão. E Abraão, lá em Hebreus, faz uma análise. O escritor de Hebreus disse, ele creu que Deus poderia ser capaz de ressuscitar o seu filho, Isaac. Eu digo para você o seguinte, e eu volto lá no nosso argumento, desejar a eternidade, ficar apegado a coisas, a tesouros na terra, eu quero dizer para você e dar um conselho. Para o túmulo não dá para levar nada.
Eu sempre conto a história de Onassis, um dos homens mais ricos do mundo. Quando faleceu, entrevistaram o seu advogado, que era responsável por fazer o inventário e indicar os herdeiros que tinham um testamento para isso. E o repórter perguntou: quanto Onassis deixou? Ele simplesmente olhou para o repórter e disse: ele deixou tudo. Ou seja, não levou nada. Vamos lá para o terceiro momento. O perigo de unir-se a Deus, não por sua bondade, mas pela sua utilidade. Eu creio que isso tem acontecido muito. Eu já vi muita gente que diz assim: pastor, eu vou naquela igreja porque lá a gente cai. Qual é o objetivo disso? Ah, lá eu vou prosperar. Bom, ótimo. Então você está indo buscar Deus para prosperar. O motivo de você se tornar membro de uma igreja é para prosperar. Eu já ouvi muito de muitos cristãos que dizem assim para mim: pastor, eu já fiquei muito tempo nessa igreja e Deus mostrou para mim que a minha família ia ser restaurada e não foi. Então, eu vou deixar de ir na igreja. Então, Deus é útil. Você não adora Deus, você não tem um compromisso com Deus, você não experimenta, não é por causa da sua bondade, mas pela sua utilidade. Infelizmente, a bondade de Deus é uma das coisas, muitas vezes reconhecida e proclamada, mas poucas vezes é experimentada. Nós cantamos cânticos maravilhosos, e agora fala um cântico muito bonito sobre a bondade de Deus. Cantamos bastante esse cântico, as igrejas gostam, mas não é só cantar, precisa experimentar essa bondade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Você crê nisso? Mesmo quando as coisas não vão bem. Mesmo quando nós perdemos os nossos queridos, Deus é bom o tempo todo. E a gente tem perdas. Hoje eu precisei conversar com uma pessoa que perdeu alguém muito querido. Muito próximo, muito jovem. E a pessoa muito abalada com isso, é claro. Mas quem é Deus nesse cenário de perdas? Deus, ele continua sendo Deus bondoso. Eu creio nessa bondade de Deus. Ele não mudou. E ele não tem nenhum compromisso comigo de me fazer ver como eu quero que ele se mostre. O homem do texto, ele chega para Jesus e disse: bom mestre. Ele disse: bom é Deus. Ele sabia da bondade de Deus, mas ele não tinha experimentado a bondade de Deus, tanto é que ele está apegado à sua vidinha, está apegado aos seus bens, ele está apegado a tudo aquilo que ele pensa que é importante. Na verdade, ele acreditava na bondade de Deus. Ou melhor, não acreditava na bondade de Deus, ele sim na utilidade de Deus. Deus vai me dar a vida eterna. Certa ocasião, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes para aqueles 5.000 homens e as mulheres e as crianças que não estão contadas naquele texto, e vão mais de 15.000 pessoas ali, presentes e se alimentando daquele jeito, em João capítulo 6, é essa multiplicação. Depois o povo começou obcecado, servindo e seguindo a Jesus. E o próprio Jesus olhou para eles e disse: vocês me seguem, porque eu dou pão para vocês.
Eu nasci numa cidade onde havia uma família dominante de políticos, os antigos coronéis, e eu me recordo que quando se aproximava da eleição, muitos colegas ganhavam pares de, lá se chama, bom, não vou nem dizer o que se chama lá, tá, sandália havaiana. Vocês não vão compreender se eu disser como é que se chama isso lá, né? Mas se alguém quiser saber depois, me pergunta lá na porta que eu digo, tá? Mas sandália havaiana, aquela família dava na época das eleições. Eu nunca ganhei isso, meu pai não permitia, e minha irmã está assistindo, ela sabe disso. Mas muitos colegas recebiam aquelas sandálias havaianas em troca de voto. As pessoas recebem alguma coisa em troca de voto, muitas vezes. Tijolo, cimento, areia, pedra e por aí vai. Conta de luz, poste, padrão de energia elétrica. Tem umas versões, na última eleição eu vi muito perto de mim as coisas passando pela minha frente assim, e eu vendo as coisas. Tem versões mais contemporâneas de período eleitoral. Alguns trocam seu voto por algum benefício. De fato, queremos o melhor de Deus, mas não nos abandonamos em suas mãos e os seus cuidados. Desejamos a vida eterna, mas não abrimos mão dos nossos tesouros aqui na terra. Queremos viver no céu como os irmãos, mas nas nossas companhias na terra são os ímpios. Para muitas pessoas Deus é bom porque é útil, mas quando não vemos em sua vontade uma utilidade que nos favoreça, então abandonamos o barco de Deus, deixamos de lado. Parece incoerente, uma fé coerente é uma fé de autoabandono na bondade de Deus, de entrega, que descansa nessa bondade. A eternidade começa quando aceitamos descansar no amor e bondade de Deus. Eu volto a dizer, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com coração entregue nas mãos do Senhor. Eu faço uma pergunta: Deus está no seu coração? Deus é o centro da sua vida? Amém? Ou mais ou menos? Para o homem desse texto, o encontro não fez diferença nenhuma. Porque do jeito que ele veio, ele saiu triste. Porque tinha alguma coisa aqui que estava impedindo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que aqui está bloqueado. Porque tem alguma coisa mais importante do que Deus. E eu volto a dizer, Deus não empresta, não divide, não dá a sua glória para ninguém. É dele. Ele não divide. O coração tem que ser do Senhor. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar agora uma música e logo a seguir nós vamos orar com os irmãos, tá?
Vamos colocar em pé. Irmãos, um pedido de oração. Nós continuamos orando pela Dona Helena, a mãe do Altair. Ela está aí, né? Está fazendo um tratamento de quimioterapia ainda, radioterapia, né? Então, é um momento delicado, né? Precisa ter muito cuidados, né? Deus abençoe a Dona Helena. E hoje nós divulgamos ontem no grupo da igreja alguma coisa que nós já sabemos há alguns meses. A nossa irmã Andressa, esposa do Johnny, ela descobriu um tumor no seio, passou por vários exames, várias
médicos e finalmente essa semana ela vai começar um tratamento de quimioterapia e de rádio, uma outra coisa, talvez os irmãos vão saber, mas o que eu quero pedir para os irmãos que orem por essa família, a Andressa, o Johnny, o Anthony, né? A criança, num dado momento, a criança quer o colo da mãe e nem sempre vai poder, devido ao tratamento. Então, vamos orar pela Andressa e pelo Johnny e pelo Anthony. É uma família que devemos cobrir de intercessão e, em nome de Jesus, eles vão sair vitoriosos dessa. Amém? Eu fiz uma pergunta para você no começo. Deus falou com você no culto nessa noite. Tinha alguma coisa para você, para o seu coração? Ou só para o meu? Não, para mim e para todo mundo tem. Sempre Deus fala ao coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo de adoração, de ministração, por esse cuidado do Senhor em nos falar ao coração. Mesmo, Senhor, tendo um encontro contigo, aquele homem do texto não produziu nele uma fé a ponto de abandonar aquilo que impedia uma fé mais viva e comprometida com o Senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor confirme a palavra desta noite em cada coração. Que todos nós que tivemos um encontro um dia com o Senhor, que fomos alcançados com Tua graça, não por méritos, mas simplesmente pelo Teu grande amor, pela Tua bondade. Nós cresçamos em conhecimento do Senhor. Nesta hora, Senhor Deus, que nos preocupamos com a Dona Helena, nós pedimos que o Senhor cuide da Tua serva. Restaura, Senhor, renova o seu organismo para que ela enfrente todo o seu tratamento. Em nome de Jesus. Eu quero orar agora pela Andressa, Pai. Eu sei que agora vem aquele período de ansiedade, de preocupação, mas o Senhor está cuidando da Tua serva. Cuida dela, cuida do Johnny, cuida do Anthony, ó Pai. Esta família está nas Tuas mãos. E nós, como povo do Senhor, nós cobrimos de oração e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Abençoe irmãos e irmãs que aqui estão com os seus problemas, suas dificuldades, mas todos com o desejo de Te servir melhor. Abençoe aqueles que estão online agora e aqueles que vão assistir posteriormente a esta mensagem. Que Tua graça alcance a cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe com a sua graça, bondade e misericórdia. Hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia. Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver.
prazer vocês tocar comigo. Próxima vez. Mostra.